Eu sou gaúcha como vocês e viajo o mundo diariamente. Já fui acessada em 82 países e em 921 cidades espalhadas pelo nosso Brasil. Sou uma gaúcha unindo gaúchos mundo afora. Levo o Rio Grande do Sul ao filho que mora longe e morre de saudade das coisas daqui. Eu sou você na tela. Oi, pra quem tá ligado na RDC TV, eu sou a Nadi e vou cantar um trechinho de uma música minha do meu próximo disco chamada Maria Bonita. Não sou eu quem me navega. Tudo que você vê em todas as nossas plataformas passa por muitas pessoas. Mas se não fosse vocês, gaúchos e gaúchas, nada disso seria possível. Cada célula minha é um pedacinho do Rio Grande que corre o mundo, que leva a Serra Gaúcha até a Itália, a fronteira até a Espanha ou Porto Alegre até os Estados Unidos. Ou que une Gramado a Bonito no Mato Grosso, Dom Pedrito a Belo Horizonte, porque são vocês que fazem eu acontecer. Quem investir em mim, investe no Rio Grande do Sul, investe nas pessoas do nosso estado e, mais que isso, faz parte da rede que conecta o Rio Grande no mundo e o mundo no Rio Grande. Até logo! E venham me visitar. Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Muito obrigado por nos visitar durante esse 1 ano de emissora e também de jornal. Nós agradecemos pela companhia. E para comemorar esse 1 ano de RDC TV, nós vamos acompanhar uma entrevista com o presidente Márcio Irion. Primeiro, o sentimento é de agradecimento. Agradecimento aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores, ao nosso time, né? A quem de fato faz a RDC acontecer. Foi um ano de muita experiência, um ano de muito aprendizado, mas valeu a pena. Valeu a pena porque nós fomos acessados em mais de 90 países, em mais de 850 cidades espalhadas pelo mundo, com mais de 1,5 milhão de espectadores por mês conectados aos nossos conteúdos, e isso é fantástico. Eu acho que agora, no segundo ano, a partir do dia de hoje, a gente passa a construir novos projetos, passa a executar novos projetos, sucursais no interior, coberturas no interior do estado, a cobertura da Serra Gaúcha para que os turistas que vêm ao Rio Grande do Sul possam estar informados dia a dia. Enfim, são tantos projetos que a gente fica orgulhoso de poder dizer isso para o nosso telespectador e para os nossos seguidores, de que a gente está no caminho certo. Eu tenho certeza que as marcas que se conectam na RDC estão mostrando para o mundo que acreditar em projetos como o nosso, de uma startup de comunicação voltada a mostrar as coisas do Estado num modelo diferente, modelo descentralizado, porque a comunicação nacional é centralizada no eixo Rio-São Paulo e sobra muito pouco tempo para mostrar as coisas do Rio Grande. Nós fazemos ao contrário, nós mostramos as coisas do Rio Grande para o mundo, exportamos as marcas que estão conosco e exportamos conteúdo. Eu acho que que marcou a RDC nesses primeiros 12 meses, 365 dias, foi sem dúvida a nossa capacidade de se conectar com os fatos e os acontecimentos do Rio Grande. Nós fizemos a transmissão que nos orgulhou muito do Festival Hípico Noturno, o 59º episódio do Festival Hípico Noturno, ou seja, em 59 anos nunca havia sido transmitido um Festival Hípico Noturno da Brigada Militar que tem uma tradição, que tem uma história no hipismo gaúcho. Da mesma forma, nós fizemos a transmissão do evento da Agas, uma entidade que representa os supermercadistas, em que nós pudemos mostrar a premiação daqueles empreendedores que ousam e que desbravam o segmento de supermercado do Rio Grande do Sul. Foi uma bela transmissão da Agas. Também fizemos a transmissão do futsal em Pelotas, do Brapel, com mais de 300 mil espectadores online conectados no nosso conteúdo. Assim como nós fizemos também a transmissão que muito nos orgulhou da Maratona de Porto Alegre, ou seja, nunca havia sido transmitido por uma emissora de televisão. As rádios sempre cobriram o evento, mas uma cobertura ampla como nós demos neste ano, a Maratona de Porto Alegre, nos orgulhou e nos mostrou que nós somos capazes de mostrar as coisas boas do Rio Grande. São essas lembranças
que fazem com que a gente, no dia de hoje, esteja cobrindo há mais de 12 horas a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando uma votação importante do nosso Estado, que é a privatização da CE, da CRM e da Sulgás, com uma equipe completa, entrando de minuto a minuto em toda a nossa programação, mostrando o que está acontecendo na Assembleia e com uma característica diferenciada, que é mostrar isso para o mundo. Então, os gaúchos que querem saber o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, conectados no mundo inteiro, podem saber, podem descobrir, podem se conectar por meio dessas transmissões, que é uma das vocações da RDC e tem muito ainda para fazer. Como você viu na entrevista com o presidente, a RDC acompanhou durante todo o dia a votação sobre as privatizações da CRM, Sulgás e CE. As votações foram aprovadas, as privatizações, e agora a gente acompanha um pedaço desse trabalho realizado pela nossa equipe que acompanhou durante todo o dia, entrevistando os deputados estaduais da Assembleia Legislativa Gaúcha. Aqui na RDC TV, na transmissão especial de dentro da Assembleia Legislativa, nesse dia importante onde estão sendo votadas as autorizações para as privatizações no Estado. Estou aqui com o deputado Tenente Coronel Zuco, do PSL, né? Uma bancada nova, um deputado de primeiro mandato, mas que já está muito por dentro do que está acontecendo aqui. Qual a sua opinião sobre essas privatizações? Elas passam e depois qual é a preocupação do PSL em relação ao destino desses recursos? Na verdade, elas têm que passar. O Estado precisa ser mais enxuto, o Estado precisa que a gente diminua essa máquina pública. A gente está com uma economia extremamente fragilizada e a CE é um exemplo claro, né, de um valor, não tem condições de pagar o seu próprio ICM. Então hoje, pelo que nós estamos vendo aqui no decorrer dos discursos dos deputados, pelo que nós já conversamos com o governo, a intenção é aprovar, logicamente, a venda das três. Eu, particularmente, junto com a bancada do PSL, ainda gostaríamos de mais privatizações. É importante a gente ter esse entendimento que o Estado e que as estatais elas têm que existir para ajudar o povo gaúcho. No momento que elas começam a ser um problema, um trabalho, a gente tem que avaliar que realmente uma empresa privada tem condições de um maior investimento, tem condições de ter mais seriedade. E como vota a bancada do PSL? Os três? Os três estão votando pela privatização e é muito importante que a gente realmente consiga esse pleito no dia de hoje. Deputado Hernani Polo, o senhor acha que o governo e a sociedade estão num novo momento, que a sociedade está mais madura? Porque o que a gente viu aqui hoje foi assim, pouca resistência em relação à aprovação dos projetos autorizativos. Sem dúvida. Primeiro agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os telespectadores. Há um ambiente propício para que a gente possa avançar nessa direção, tendo em vista de que o Estado, ao longo dos últimos anos, ele foi perdendo a capacidade de entregar melhores serviços à sociedade gaúcha. Atuando em diversas frentes e praticamente em todas elas de forma ineficiente. E isso fez com que houvesse essa mudança de conceito e até de posicionamento de uma grande parcela da sociedade, né, fazendo com que o poder público foque naqueles serviços essenciais à sociedade, em saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, e deixando de atuar em áreas que no passado até foram importantes, que nós não tínhamos a iniciativa privada fazendo esse papel, mas que hoje o setor privado faz com muito mais competência, eficiência e celeridade. Então, essa mudança, ela representa um passo, um avanço importante no desenvolvimento, na retomada do desenvolvimento, do crescimento do nosso Estado, fazendo com que essas áreas sejam comandadas pelo setor privado, né, e principalmente com melhor capacidade de investimentos, né, seja na distribuição de gás, na distribuição de energia elétrica, na mineração de carvão, ampliando inclusive a rede, né, e entregando melhores serviços à sociedade gaúcha. Sebastião, qual que é a sua análise em relação aos projetos que estão sendo apresentados e a perspectiva do resultado efetivo das privatizações? Olha, Guilherme, primeiro cumprimentos aí pela cobertura. Esse é um tema antigo, né, que vem se arrastando há tempo e chegou a hora, está amadurecido para votar. Eu votei favoravelmente a matéria
porque entendo que são funções que o Estado não deve mais tocar. Lá atrás, eu acho que quando não tinha capital privado, eu acho que era a função sim do Estado levar energia, levar carvão, né? Levar, enfim, a questão do gás, que até um determinado momento não tinha investidor, agora não é mais isto. Agora, o que eu lamento, Guilherme, é a mudança de posição do senhor governador. O senhor governador, na campanha, disse o seguinte: eu sou favorável às privatizações, mas eu vou investir o dinheiro que vier dessas privatizações no desenvolvimento e na inovação tecnológica do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que o meu voto é o voto com o candidato a governador Eduardo Leite, não o voto com o governador. Porque o governador mudou de ideia, dizendo que vai pagar salário e que vai usar em outras questões de custeio da máquina pública. Isso é a mesma coisa, Guilherme, de eu vender a geladeira para pagar o mordomo. Eu já não tenho mais nada em casa, entendeu? A geladeira está vazia, mas eu quero continuar com o mordomo. Vou vender a geladeira para pagar o mordomo. Então, acho que está equivocado o governador. Eu espero que ele mude de ideia, que ele possa fazer uma privatização que esteja à altura, mas que não coloque o dinheiro na vala comum. Estou aqui com o deputado Carlos Búrigo, do PMDB. Deputado, rapidinho aqui, qual que é a sua avaliação em relação aos 3 projetos, o impacto financeiro que isso vai ter no estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que é importante para o estado, é um dia histórico, que o estado, depois de muito tempo em que nós tivemos as 3 empresas que lá atrás tiveram uma importância para o Rio Grande do Sul, nós vivemos um outro momento e que certamente essas empresas na gestão da iniciativa privada terão um papel importante de investimento, de geração de emprego, de oferta de energia para o estado do Rio Grande do Sul, atraindo empresas de fora do estado, de fora do país. E nós que começamos esse trabalho ainda no governo Sartori, eu tive também a participação ajudando a construir esses projetos. Hoje tenho a satisfação de estar aqui também na Assembleia Legislativa para poder votar esses projetos. Eu tenho certeza que o estado do Rio Grande do Sul precisa avançar, precisa se modernizar e essa é a última etapa de um rol de ações que o estado precisava fazer para entrar no regime de recuperação fiscal. Já fizemos a lei de responsabilidade fiscal estadual, já também trabalhamos com o regime de previdência do estado do Rio Grande do Sul, entre outras ações que foram feitas no governo Sartori. Então o estado dá mais um passo em prol de buscar a sua eficiência financeira. E para comentar o resultado das privatizações, nada melhor que chamar Guilherme Macalossi, que esteve lá durante toda a cobertura. Macalossi, boa noite. O que a gente pode comentar aí primeiro dessa cobertura e desse resultado das privatizações? Boa noite, Daniel. Um prazer estar aqui no Jornal da RDC. Nós organizamos hoje, aniversário da RDC, uma grande cobertura desse dia de votações na Assembleia Legislativa. E começou às 2 da tarde. Nossa equipe se deslocou até lá e, aliás, eu quero aqui agradecer a Fernanda Bart pela parceria, a Giovana por ter cuidado das redes sociais, ao Rômulo pela produção e também ao Paulão pelas imagens. Também ao Daniel, que ficou aqui no estúdio junto com a Thaís. Em suma, toda a equipe da RDC que esteve envolvida na cobertura. Nós fizemos várias entrevistas. Logo mais no Cruzando as Conversas tem um bate-papo meu e da Fernanda Bart analisando o resultado, né, e a história das privatizações aqui no estado. Então nós vamos trazer aqui componentes do período anterior ao processo de discussão presente. Então nós, durante a cobertura, tentamos trazer para o nosso público um panorama geral do quadro relativo a essa discussão. Começando às 15 horas com um programa especial que está disponível nas nossas redes sociais, onde nós entrevistamos diversos parlamentares durante 1 hora, com vários pontos de vista em relação a essa temática. Sobre a privatização da CRM, da Sulgás e da CE. Veio tarde, podia ter vindo antes. Eu até comentei durante a votação que isso poderia ter acontecido já ano passado. O governador Eduardo Leite, em que pese ter se mobilizado e obtido uma vitória importante, ele atrapalhou, no período em que o Sartori estava no poder, a discussão desse projeto e acabou mobilizando o PSDB para que não votasse, por exemplo, a favor do plebiscito de realização de privatizações que poderia ter sido já realizado na última eleição. Mas tudo bem, águas passadas. De qualquer modo, estamos agora diante de uma nova realidade.
a Assembleia Legislativa autorizou a venda dessas 3 empresas estatais, que são 3 elefantes brancos, jurássicos, antiquados, que geravam gasto desnecessário do Estado. Foram 3 placares bastante abrangentes. O governador tem obtido essas vitórias bastante grandes aí dentro da Assembleia Legislativa. O primeiro placar, 40-14. O segundo placar, 40-14. O terceiro placar, 39-14. Esmagadora a vitória. O deputado Thiago Simon, acabou se abstendo na última votação, não sei por que razão específica, mas foram os 3 resultados em sequência. E foi tudo muito rápido, se esperava que a votação prosseguisse ao longo da noite, mas houve um destaque que foi votado, que derrubou as emendas que iam ser discutidas. Claro, a oposição ia utilizar os seus instrumentos regimentais para tentar tardar ao máximo possível a aprovação. E eles davam isso como favas contadas, mas, claro, eles tinham que fazer a sua ação política, que é parte do jogo. O governo, entretanto, viu a capacidade de agregar votos, apresentou destaque, prejudicou todas as emendas. Imagina ter que discutir cada emenda aí até a gente poderia estar acontecendo até agora. Nessa poderia votação. estar, e aliás era o que se previa. Exatamente. E no fim das contas acabou bem antes, com um resultado muito positivo para as contas públicas do Estado, porque afinal de contas, com essa decisão, abre-se o caminho para a renegociação da dívida, que é o grande desafio. Para que se possibilite a recuperação fiscal do Estado, a privatização era o último dos itens necessários. Todos os demais já estavam aprovados. E agora, finalmente, se concede essa possibilidade, de modo que isso possibilitará ao Estado do Rio Grande do Sul sentar à mesa com a União e, então, estabelecer aí um novo marco para suas contas públicas. E, com isso, possibilitar uma folga para outras áreas do Estado que hoje estão absolutamente deterioradas. Quem ganha com isso é a população. A esquerda, aliás, na sessão já estava assim, aceitando o fato de que não tinha capacidade de inverter a lógica que estava presente nessa sessão. Perfeito. Macalossi, muito obrigado. Cruzando as conversas, hoje a gente fala um pouco mais sobre a nossa cobertura e que mais? Nós vamos falar sobre as privatizações, bate-papo com a Fernanda Bart, e logo em seguida nós temos também uma análise sobre o desenvolvimento tecnológico no Estado com pessoas que são da área. Então não percam, logo depois do Jornal da RDC. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Boa noite. Obrigado, Daniel. Boa noite. Agora o Jornal da RDC faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Polícia Civil prende um homem com um fuzil dentro de casa na zona leste de Porto Alegre. Nós já voltamos. A Galeazzi Sul, empresa de aços e metais, completa 40 anos hoje. E o Guilherme Macalossi conversou com o diretor da companhia. Aqui no Plaza São Rafael, hoje em evento da Galeazzi Sul, estou com o diretor Luiz Carlos Camargo, que comemora os 40 anos da empresa. Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco na RDC TV e eu lhe pergunto sobre este período de 4 décadas aí da Galeazzi. Qual que é a sua avaliação geral destes 40 anos e da perspectiva que você tem em relação a esse trabalho? Primeiramente, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Realmente foi um bate-papo bem interessante, né, com os jornalistas, com a imprensa. Guilherme, eu acredito que 40 anos é um tempo bastante longo quando a gente não tem muita coisa para fazer. Mas quando a gente está sempre muito ocupado, 40 anos parece que foi ontem que começou essa história. E para mim é assim que eu me sinto, né? Eu estou aqui desde o início, desde eu que vim fundar essa nossa unidade aqui em Porto Alegre, em 2 de julho de 1979. E nesses 40 anos nós trabalhamos muito, e trabalhamos muito mesmo, né? Como eu disse, tivemos altos, baixos, tivemos todo tipo de situações no mercado. Mas, felizmente, a gente passou por todas as dificuldades, passou por todos os problemas e estamos aqui hoje comemorando esses 40 anos. Por isso que o nosso slogan é celebrando conquistas, planejando o futuro. Mas não vamos deitar na glória não e achar que nós já conseguimos tudo. Nós temos muito mais coisas para fazer daqui para frente, por isso que nós estamos planejando o nosso futuro.
A entrevista completa com o diretor da Galeazzi Sul você confere hoje no Cruzando as Conversas. Agora vamos à notícia de que a Polícia Civil prendeu um homem que guardava um fuzil AK-47 em sua casa na zona leste de Porto Alegre. Além da arma, foram apreendidos 2 carregadores e 169 cartuchos de mesmo calibre. Também em Porto Alegre, a Polícia Civil prendeu 2 pessoas por roubo de energia. Foram fiscalizadas uma empresa de sucata de metais na zona leste da capital e uma pizzaria na zona norte. Nos 2 estabelecimentos, detectou-se a existência de instalação de luz irregular. Já em Áurea, no norte gaúcho, foram apreendidos 310 quilos de alimentos impróprios para consumo. No local visitado, a Polícia Civil e agentes fiscais constataram diversas irregularidades, como alimentos com prazo de validade vencido e sem procedência. Agora vamos à previsão do tempo. O frio continua muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que fica a temperatura em algumas regiões do estado para esta quarta-feira. Em Gravataí, na região metropolitana, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens, mínima de 6 e máxima de 14 graus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, o sol até aparece, mas por pouco tempo e entre muitas nuvens. O restante do dia será chuvoso, mínima de 7 e máxima de 14 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, o sol aparece entre nuvens, mas não chove, mínima de 6 e máxima de 13 graus. Em Esteio, no Vale dos Sinos, o dia amanhece com névoa e depois o sol aparece entre nuvens. À noite terá poucas nuvens, mínima de 7 e máxima de 14 graus. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, dia de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 4 e máxima de 13 graus. Brasil e Argentina se enfrentam agora pela semifinal da Copa América. O jogo está começando o segundo tempo e o Brasil vai vencendo por 1-0 o gol do Gabriel Jesus. E para dar um pitaco sobre essa vitória parcial do Brasil sobre a Argentina e também para falar sobre esse aniversário da RDC, eu estou recebendo hoje no estúdio Cadu Oliveira, sócio da RDC, nosso apresentador. Boa noite, Cadu, obrigado. Boa noite, Daniel. Boa noite a quem nos assiste. Pois é, muito bem frisasse, o Brasil vai vencendo por 1-0. Gol do Gabriel Jesus, um jogadaço, uma grande jogada do Daniel Alves, e significa, se confirmando essa vitória, até porque temos todo o segundo tempo, o Brasil e a Argentina é clássico, uma grande rivalidade, né? Então o jogo só termina quando o juiz apita mesmo. Mas se confirmando essa vitória, o Brasil estará na final da Copa América. Amanhã vamos conhecer o outro finalista, né? Tomara que o Brasil, confirmando essa vitória... E o jogo é aqui em Porto Alegre, né? O jogo é aqui em Porto Alegre, Chile e Peru. Ou seja, se o Brasil chegar à final e conquistar a Copa América, o Brasil vai voltar a conquistar depois de 12 anos. A última conquista do Brasil foi exatamente em cima dessa Argentina que o Brasil está jogando nesse momento. No jogo na Venezuela, o Brasil chegou ao título da Copa América em 2017. Em 2007, melhor dizendo, ou seja, vão 12 anos sem conquista da Copa América da seleção brasileira. Então a torcida é grande para que o Brasil passe hoje, confirme aí essa vitória parcial, e a gente vai esperar amanhã o finalista e no domingo, quem sabe a gente possa voltar aí a comemorar um título da Copa América. Perfeito. Cadu, e esse um ano da RDC TV, o que a gente pode falar aí? Foi muito trabalho, muitas emoções no dia de hoje. A gente comeu bolo aqui na redação, né? Confraternizamos. O que você pode falar desse sentimento de um ano de RDC TV? Pois é, Daniel, exatamente isso. Ou seja, um dia de muita alegria para nós, de grande satisfação. Ou seja, a gente completando um aninho no ar. Mas um projeto que começou, na realidade, há mais de 5 anos atrás, né? Quando o Márcio e eu tivemos essa ideia. E o Márcio é um investidor. Que bom que a gente tivesse no nosso estado, no Rio Grande, investidores que acreditam nas coisas nossas, como o Márcio. E a gente teve essa ideia, conversando, exatamente para que a gente, nessa transição aí da comunicação, a gente trouxesse, né, um novo formato de comunicação, um novo formato de uma emissora, já que a gente teve esse conceito de inovação, ou seja, uma TV, porque somos uma emissora, na realidade, né, e transmídia. Exatamente o objetivo era esse, focar nas suas coisas do Rio Grande, trazer os assuntos do Rio Grande
analisar os assuntos do Rio Grande, como a gente teve a oportunidade no dia de hoje, essa cobertura na Assembleia da privatização das estatais do nosso Rio Grande do Sul, mas como já tivemos aí várias coberturas, vários eventos aí, ou seja, o futsal, o campeonato hípico, o futebol 7, a grande cobertura, 36 anos, né, que não se tinha essa possibilidade de trazer ao vivo, que foi a Maratona de Porto Alegre. Então, eu vou fazer uma inconfidência aqui, inclusive, porque fomos procurados até por São Paulo, para que a gente faça agora no final de julho, e tomara que isso aí se confirme, se concretize, para a gente poder fazer a Maratona de São Paulo. O que significa isso? Que nós levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais, os canais 24, 524, mas para te ter uma ideia, e o Márcio até teve uma entrevista hoje na Revista Press, que você pode acessar, inclusive o portal da Revista Press, ou seja, nós somos assistidos aí, isso com um ano, em 900 cidades do Brasil, 27 países, 27 estados, e 90 países pelo mundo afora. Exatamente esse é o nosso objetivo. Mas foi um momento histórico da criação da nossa RDC TV, ou seja, para que a gente possa levar, né, o nosso estado para o mundo, mas também uma questão de mercado de trabalho. A gente vive num momento tão tumultuado no nosso país, mas o que significou isso, né? Profissionais como tu, profissionais como nós que estamos aqui na frente da câmera, mas também a nossa RDC TV é feita por aqueles que estão atrás das câmeras. São eles que nos potencializam para que a gente possa vir aqui e transmitir, dar esse recado de você. Então a gente está extremamente satisfeito, né, e honrados com esse e muitas coisas virão pela frente, né? Um aninho, como eu disse, eu sempre digo, eu disse para o Márcio, né? Veio aquele pensamento, foi gerado, ou seja, depois engatinhou a nossa RDC TV e agora ela está caminhando. Mas um ano é pouca coisa, a gente tem longa vida pela frente, porque a RDC TV não é nossa, ela é de vocês. Perfeito. Cadu, muito obrigado pela sua participação, parabéns novamente pelo ano. Parabéns a todos nós. Parabéns a todos nós, é isso mesmo. E é isso aí, pessoal. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir, você fica com o Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã.